Olá, aqui é o professor Nelson. Sejam bem-vindos. Vamos resolver a questão 151 do Enem 2018, prova azul. Antes, um pedido. Se você gostar da resolução, dê um like para nós, inscreva-se no canal. Muito obrigado. Vamos à questão. A Ecofonte possui design baseado na velha fonte Vera Sans, porém, ela tem um diferencial: pequenos buraquinhos circulares congruentes, ou seja, de mesma medida, e em todo o seu corpo, presentes em cada símbolo, em cada letra. Estes furos proporcionam um gasto de tinta menor na hora da impressão. Como mostra aqui a figura, cada letra é formada por vários quadradinhos e com uns furos circulares que economizam tinta. Vamos continuar com o enunciado. Suponha que a palavra eco esteja escrita nessa fonte com tamanho 192 e que seja composta por letras formadas por quadrados de lado x com furos circulares de raio R igual a x sobre 3. Para que a área a ser pintada seja reduzida a 1/16, 1 sobre 16, 1/16 da área inicial, pretende-se reduzir o tamanho da fonte. É importante. Pretende-se reduzir o tamanho da fonte. Sabe-se que, ao alterar o tamanho da fonte, o tamanho da letra é alterado na mesma proporção. Nessas condições, o tamanho adequado da fonte será, e aqui você tem as alternativas. Observem bem que cada letra é formada por quadradinhos. Quadradinhos com lado X, como tem esse quadrado aqui destacado, que tem o lado X e cujo raio do círculo, que é o buraco que economiza tinta, é sempre 1/3 do lado. Se você tiver que reduzir a letra, você vai ter que reduzir o quadrado, vai ter que reduzir o quadrado, digamos que eu reduza para a medida 20/18. Aqui está o lado do quadrado 18. O raio guarda uma proporção que é sempre 1/3 do lado do quadrado. O importante aqui é você reconhecer que dois quadrados são sempre figuras semelhantes. É um conceito importante. Dois quadrados são sempre figuras semelhantes. E nesse caso, veja bem o enunciado aqui, ó. Para que a área a ser pintada seja reduzida a 1 sobre 16 da área inicial, note bem que aqui vai ser uma relação assim, ó. 1 vai ser a área reduzida e 16 vai ser a área inicial dada, né? Claro que aqui está simplificado, mas tem que reconhecer 1 sobre 16 como sendo razão entre áreas, tá? E aí você vai usar uma propriedade da razão entre áreas, que é 1/16 da área inicial. Então eu pretendo reduzir a fonte. Para quanto eu pretendo reduzir a fonte? Digamos que, no caso, a fonte foi informado que a fonte é 192, digamos a altura. A altura da fonte é 192. Para quanto eu vou ter que reduzir? Vamos ter que usar o conceito de razão de semelhança que nós explicamos a seguir. Vamos ver esses conceitos que são fundamentais, muito importante no Enem. Figuras semelhantes. Duas figuras são semelhantes se possuem os ângulos correspondentes congruentes, mesma medida, iguais, portanto, as medidas, e lados correspondentes proporcionais. Essa proporção entre os lados é a chamada razão de semelhança entre as figuras, que explicamos melhor a seguir. Veja bem, o que é razão de semelhança? É o resultado da divisão entre as medidas de um lado da primeira e o lado correspondente a ele da segunda figura. No caso aqui, esses dois retângulos são semelhantes. É claro que o conceito de razão de semelhança só vale para figuras que são semelhantes. Se você compara 2, que é a altura do retângulo menor, com 2, com 6, que é a altura do maior, vai dar esta razão aqui, ó, razão de semelhança. A altura do menor compara com a altura do maior. 2 está para 6. Vamos comparar comprimento agora. O comprimento do menor, que é 3, está para o correspondente comprimento do maior. 6 está para 9. Esta é a chamada razão de semelhança, que é uma comparação linear. 2 divide por 6, simplifica por 2 em cima e embaixo, dá 1/3. 3 divide por 9, simplifica por 3, dá 1/3. 1/3 é a razão de semelhança que eu vou chamar de K. Do menor para o maior dá 1/3.
Claro que se eu comparasse do maior para o menor, daria 3. Vamos ver agora o que acontece com as áreas. Vamos calcular a área do retângulo menor. 2 que multiplica 3 vai dar uma área de 6 unidades de área. 2 vezes 3, 6. Vamos comparar agora com a área do maior, que é a área do retângulo maior. 6 que multiplica 9 dá 54 unidades de área. Vamos agora achar a razão de áreas, não de semelhança. A de semelhança eu já achei que é 1/3. A razão entre as áreas do menor, que é A1, para o maior. A1 dividido por A2. Se você dividir A1, que é 6, dividir por A2, que é 54, 6 divide por 54, simplifica por 6 em cima dá 1, 54 divide por 6 dá 9. Então a razão entre áreas é 1 sobre 9. 1 sobre 9 é o quadrado de 1/3. É o k ao quadrado. Se a razão de semelhança é k, a razão entre as áreas é k ao quadrado. Então aqui tem uma propriedade importante para a razão entre áreas, que eu enuncio aqui. Ó. A razão entre duas figuras semelhantes, a razão entre as áreas, é igual ao quadrado da razão de semelhança, que é a razão entre os lados correspondentes. Então, guardando bem, a razão entre áreas é o quadrado da razão de semelhança. Vamos à resolução. No enunciado, fala que sabe-se que, ao alterar o tamanho da fonte, o tamanho da letra é alterado na mesma proporção. Isso aqui já garante, para quem tem domínio da teoria, que são figuras semelhantes. Quando você faz a redução da fonte, a figura que resulta é uma figura semelhante. Então, não é necessário considerar que o raio do furo circular é igual a x sobre 3. Esse aqui é um dado apenas que aparece, mas que não vai ser usado. Outra coisa importante, para que a área a ser pintada seja reduzida a 1/16, esse 1/16 é a razão entre as áreas e pretende-se reduzir o tamanho da fonte. Para quanto que eu vou reduzir? Então vamos considerar o seguinte, uma razão linear onde a parte de cima é a fonte que eu quero encontrar, que eu vou chamar de fonte reduzida. Eu quero reduzir a fonte, vamos chamar de fonte reduzida. Dividido pela fonte inicial, que é o tamanho 192, a fonte inicial. Então isso aqui é uma razão de semelhança, é linear. Vamos colocar em cima f, que eu não conheço, quero encontrar, fonte reduzida, e a fonte inicial 192. Está aí, isso é a razão de semelhança. E 1/16 é a razão entre áreas, a razão entre as áreas que está aqui simplificado. Vamos então agora usar a propriedade. Qual é a propriedade fundamental para o Enem, em questões do Enem? Entre duas figuras semelhantes, a razão entre as áreas é igual ao quadrado da razão de semelhança. Tá? O que é então a razão entre as áreas? A razão entre as áreas é 1/16. Então, a razão entre as áreas é igual. Vamos colocar então aqui, razão entre as áreas, 1/16, e aqui fala na propriedade, é igual ao quadrado da razão de semelhança. A razão de semelhança é f sobre 192, quadrado dessa razão de semelhança. Ó, quadrado da razão de semelhança. Vamos escrever então aqui, igual ao razão de semelhança, f sobre 192 ao quadrado, como diz a propriedade. Basta resolver esta equação, você encontra o f e é a fonte que você quer reduzir. Como é que eu faço isso? Reduz, tira a raiz quadrada dos dois lados da igualdade. Vou escrever então assim, raiz quadrada do 1 dividido pela raiz quadrada de 16, igual raiz quadrada desse número todo que está no parênteses ao quadrado. Quando eu tiro a raiz quadrada do número que está ao quadrado, fica só o número. Fica f sobre 192. Continuando, vamos simplificar aqui. Ó. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 16 é 4, igual a f sobre 192. Para calcular este f, vamos isolar este f que está aqui do lado direito da igualdade. Mantém o f aqui, pode isolar mesmo do lado direito. O 192, como é que ele passa? Ele passa em cruz, é o mecanismo em cruz das proporções. O 192 passa multiplicando o número 1.
ou pode trocar de posição com o número 1 se quiser. Vai ficar, portanto, assim. 192 multiplicado por 1 dá 192, dividido por 4. E o f fica isolado do lado direito. 192 dividido por 4, faz essa conta com cuidado, você vai encontrar 48. A fonte reduzida é 48, que é a resposta. Vamos procurar entre as alternativas. Resposta correta é a alternativa B de bola. 48 é a resposta correta. Se você gostou da resolução, dê um like para nós. Inscreva-se no canal. Muito obrigado e até a próxima.